Bom dia, queridos, graça e paz. Nessa manhã, iremos compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para as nossas vidas. E o tema dessa manhã é o poder da substituição. Esse texto está lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Esse texto, nessa passagem, o apóstolo Paulo está levando a palavra para a igreja de Corinto, a cidade de Corinto. No contexto dessa passagem, se você for ler no capítulo 8, ele fala sobre contribuição, que era o momento que a igreja estava contribuindo, ajudando aos necessitados e tal. E dentro desse contexto, claro que Paulo está falando sobre contribuição, de ajuda, de ofertas e tal, está ligada à vida financeira, né? A prosperidade também. E no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele tem uma revelação profunda, porque ele fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos através da pobreza dele. Isso é uma revelação muito grande, porque ele está falando com a igreja sobre várias coisas e ele entra com essa palavra, que é uma revelação muito grande. O que é que eu entendo com isso? Que Deus, que Paulo está falando, ele é rico em tudo. Nele não há pobreza, nele não há escassez. Deus não tem falta de nada. Deus é rico em sabedoria, Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em amor. Ele é dono de toda a riqueza, ele é autossuficiente. O que Paulo fala aqui? Que Jesus vivia com o Pai na eternidade e ele se fez pobre. Jesus vivia na plenitude com o Pai na eternidade, dono de todas as coisas. E ele se fez pobre. Por quê? É no momento em que ele se torna um homem e ele vem à Terra, ele nasce, o Filho de Deus, ele nasce na Terra. Ele deixa toda a riqueza dele e ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Por que isso? Na mente de Deus, na verdade, na Terra não existe ninguém rico para Deus. Você pode aí ver o homem mais rico do planeta Terra, o bilionário. Para Deus, essa riqueza é pobreza, não significa nada. Quando Deus o leva para a terra, ele via pobreza, ele via escassez. Que é um tópico que eu quero abordar. Qual é a realidade do homem quando Deus o leva para a terra, antes do filho dele vir? O homem estava doente, via doenças. O homem estava com dores, enfermidades, fome, guerras, iniquidades. Então o planeta Terra estava pobre. E Deus tinha que ter algo para resolver isso. Ele envia o Filho dele, e Jesus deixa toda a glória dele, toda a riqueza, e nasce na Terra, ele se torna um homem, ele ficou pobre, porque ele deixou a divindade dele, ele deixou a posição dele com o Pai, ao lado do Pai, para viver entre nós, ele se tornou pobre, para trazer um resgate na humanidade. Então, Deus não tem doenças, Deus não tem enfermidades, Deus não tem dores, Deus não tem pobreza, Deus não tem escassez. E Jesus vem e se torna nisso tudo, ele faz uma substituição, ele toma o nosso lugar. Essa que é a palavra. Se nós formos parar para perceber no livro de Isaías, no capítulo 53, você pode ler esse livro, e esse capítulo que fala, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que é que está acontecendo? Jesus, ele era a própria saúde. Ele se tornou enfermo, ele se deixou enfermar para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos a cura, para que nós pudéssemos ter a paz. Por causa das suas pisaduras, nós fomos curados, nós fomos sarados. O que é que está acontecendo aqui? Uma substituição.
Jesus não precisava passar por isso, mas Ele mesmo decidiu tomar o nosso lugar. Você acha que foi fácil? Você tem um período daquele que Ele passou de sofrimento, Ele foi escoteado, Ele foi torturado, Ele foi ferido, Ele foi caluniado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Depois Ele foi pregado numa cruz, uma lança transpassou o seu lado. Ele sentiu dores, Ele sangrou. Ele ficou num estado que nós não podemos, a nossa mente não tem nem como imaginar. Ele ficou literalmente enfermo para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos bênção em lugar de maldição. E também Ele morreu, chegou ao ponto de morrer, para que nós tivéssemos vida. Então aí entra a substituição. Ele se colocou no nosso lugar. Então, o fato de eu ter saúde, de você ter saúde, de ter paz, de ter alegria, de ter bênção, isso é um direito, porque o preço que Jesus pagou foi muito caro. Você não precisa ficar prostrado quando vier uma escassez, quando vier uma dívida, quando vier uma enfermidade. Você tem que se posicionar e lembrar que Jesus te substituiu. Ele se fez pobre para que você enriquecesse. Você tem que se colocar diante dele e pedir: Senhor, cadê aquele direito que o Senhor me deu? Porque é um direito seu e meu. E outra coisa, Deus é especialista em produzir prosperidade em tempos de escassez. Tocando um pouco no ponto da questão financeira, que isso também faz parte, porque a palavra fala que Jesus se tornou pobre para que a pobreza dele nos enriquecesse, para que nós ficássemos ricos. E quando o apóstolo Paulo está falando ali, ele está tocando na questão financeira, porque ele está falando da igreja sobre a questão de ofertas, de doações, da ajuda de uma igreja mais abastada com a igreja mais pobre. E até a igreja que tinha pouca recursos financeiros, ela ajudou. A igreja da Macedônia, quando ele fala ali, ela quis contribuir também. Então também está se falando nesse aspecto. A riqueza pela ganância das coisas materiais do mundo, isso pode trazer destruição. Mas se você se tornar rico em Cristo, através da bênção do Senhor, isso vai ser uma maravilha na sua vida, na nossa vida. Você enriquecer através de uma prosperidade vinda da parte de Deus. Isso está escrito ali na palavra dele. E Deus é especialista em trazer prosperidade em momentos de escassez. Você lembra da história de Abraão? O momento que Deus prosperou Abraão, que Abraão mais enriqueceu, a terra estava passando por escassez, por fome. Se você for ler a história de Abraão, você vai ver isso. A história de Isaac. No momento que Isaac prospera, estava tendo sede, estava tendo seca, estava tendo fome na terra. O momento em que Jacó mais prosperou foi quando José se tornou o governador do Egito. Ele se tornou ali, ele virou pai do governador do Egito, do ministro da economia que resolveu um problema de escassez, de fome no mundo. E o povo de Israel no deserto, que eles não tinham agricultura, não tinham onde plantar. Como é que você vai plantar no deserto? Não tinham como abrir fonte de água. Mas todo dia eles tinham alimento, eles tinham água para beber e a roupa não se desgastava. Era um período, foram 40 anos de total escassez, você viver no deserto 40 anos, e você ter o que comer, ter o que beber. Então Deus é especialista em trazer prosperidade no momento de escassez. E nós estamos passando por dias difíceis no mundo hoje. Existem muitas previsões de economistas sobre o próximo ano que está chegando, 2021. Mas nós não devemos depositar a nossa confiança, a nossa fé nessas previsões da economia, do que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo, para Deus, isso não significa nada. Deus não depende de encontrar um sistema econômico perfeito para prosperar o povo dele. Nós devemos confiar no que está escrito nessa palavra, quando fala que o Senhor Jesus se tornou pobre para que enriquecêssemos, para que nos tornássemos ricos. Então eu quero compartilhar essa palavra com você nessa manhã, para que você coloque sua esperança, a sua fé
nesses momentos, agora que nós estamos passando no final de ano, 2020, entrando para 2021, colocasse a sua fé, a sua esperança, para que o Senhor possa prosperar a sua vida, a vida de sua família, prosperar mesmo financeiramente. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir estratégia ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar, nos dar uma direção no nosso caminhar, para que nós experimentemos o que está escrito na palavra dele. Porque Jesus, o apóstolo Paulo fala que Jesus se tornou pobre, para que através da pobreza dele nos tornássemos ricos. Quer dizer, uma coisa fantástica, quer dizer, até a própria pobreza de Deus é riqueza para nós. Então nós precisamos muito dos recursos que vêm da parte do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã e possa trazer paz e tranquilidade e trazer sabedoria para esse novo ano que vai estar entrando agora para você e sua família. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê essa direção? Amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos agora na Tua presença e pedimos, Senhor, que essa palavra venha se cumprir em nossas vidas. Que o Senhor possa resolver nossas questões, agora que o mundo está entrando numa onda de escassez, até de fome em muitos lugares, onde as previsões são terríveis, mas nós confiamos em Ti, não perdemos a nossa confiança, pois o Senhor é grande e poderoso, o Senhor é especialista, está escrito ali a história daqueles homens, o Senhor é especialista, o Senhor gosta de trazer prosperidade em momentos de escassez. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.